diz uma coisa, o que é que esse caos do mundo, né, do planeta, do Brasil, tem a ver com a sua felicidade? Você já pensou nisso? Outro dia eu estava no Instagram e estava decidindo que ia fazer uma live, qual o tema da live. E aí eu tinha recebido naquele mesmo dia uma mensagem de uma pessoa inbox dizendo que, falando da situação da Amazônia, falando da questão política e econômica, e ela falava a seguinte coisa, eu até anotei aqui, anotei as minhas observações para a gente aproveitar ao máximo esse tema. Então, assim, a pessoa disse assim, os maus são a maioria e nosso país está se acabando. E aí eu fiquei pensando o que ela estava dizendo com isso, né? Ela estava falando de corrupção, de roubo, de desmando dos desgovernos. Ela estava falando, e é o que todo mundo fala, fala dos políticos, fala mal dos políticos, fala mal dos bandidos. E aí qual a questão? Ela falou que os maus são a maioria. Não, os maus não são a maioria. A maioria das pessoas do mundo são boas. Mas aí o que acontece de diferente entre bonzinhos e mauzinhos? Os maus, as pessoas más, e não que ninguém é má, mas tudo bem, a pessoa se comporta de uma forma, né, mas ela pode mudar. Então, vamos lá. Os maus, eles não são a maioria, eles são a minoria, só que é uma minoria organizada. E aí, qual é o problema? Que eles têm coragem e têm audácia para conseguir, para tentar o que eles querem. E aí o que acontece? Né, isso acontece muito e o mundo fica nesse caos porque a maioria que são os bons são os mundões. Eu faço parte desse time, mas eu estou procurando mudar. São a maioria, né, os bons, mas os bons são a maioria que vacila, que tem medos, né, que não tem coragem nem tem audácia para fazer aquilo que querem, aquilo que acreditam. E aí eu penso que no dia que os bons se rebelarem, se organizarem e saírem do lugar, vai acontecer uma revolução planetária no mundo inteiro. E aí, o que isso tem a ver com a sua felicidade? Vamos pensar. O que as pessoas e as pessoas más têm em comum? Né? E aí também a gente vai precisar pensar o que diferencia. Vamos primeiro pensar no que as pessoas boas e más têm em comum. Somos iguais de forma geral, né? Todo mundo é ser humano, até que se prove o contrário. Temos as desigualdades sociais para alguns, para outros não, isso diferencia uns aos outros. Isso diferencia algumas pessoas de outras pessoas. Mas o que nós temos em comum? Somos humanos, somos iguais de forma geral, né? Pensando assim que somos humanos, temos um corpo, temos sangue nas veias, enfim. Todos temos dilemas, então todo mundo tem medo, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem crises. Ok. Todos temos necessidades de amor, de aceitação, necessidades físicas, né, de comer, de beber, de dormir, temos necessidades espirituais, temos necessidades sociais. Só que a grande diferença entre bons e maus é que os maus têm a certeza que eles têm direito de sentir felicidade, de se sentirem felizes, só que eles acham que esse direito eles podem exercer esse direito a todo custo, custe o que custar. E aí, muitas vezes, passando por cima dos outros. Essa questão de achar que tem direito a construir a felicidade a todo custo e fazendo o que for preciso e passando por cima de quem precisar passar é uma percepção distorcida, que vem de um entendimento de si próprio afastado do resto das pessoas, né? Eu sou eu e o resto é o resto. Eu sou eu e todo o restante está separado. Não tem uma visão de coletividade, né? E aí a pessoa acredita que ela pode fazer o que ela quer, ela acredita que ela merece e que ela tem direito e pronto. Só que as coisas só vão mudar quando os bonzinhos se reivindicarem o seu direito de felicidade. Porque a felicidade é um direito de todos, só que ninguém ensina isso pra gente. Você já reparou que ninguém fala disso? E não, a felicidade não é um merecimento, porque nesse mundo de distorções, merecimento é relativo. Se a gente for pensar, para um grupo de pessoas que tem determinadas características, determinadas coisas são merecimento, para outras não. Para um grupo de pessoas que fazem determinada coisa, elas merecem uma coisa ou não. Então,
E o que pode ser considerado merecimento para um grupo de pessoas não é considerado merecimento para outro grupo de pessoas. Então, se a gente for pensar em felicidade em termos de merecimento, é relativo e fica complicado a gente entender e fazer essa conta. Mas quando a gente pensa em direito, o direito é universal e é absoluto. Todo mundo tem direito. Só que enquanto nós estivermos distraídos da nossa felicidade, do que é importante pra gente, mais preocupados com a opinião alheia, mais infelicidade estamos construindo na nossa vida. E se a gente não cuida da nossa felicidade, a gente não tem como ajudar as outras pessoas, né? E às vezes as pessoas ficam tão ávidas de ajudar o outro, e não se ajudam e não olham para a própria vida, para aquilo que precisam fazer. E aí não tem como mudar. Não tem como mudar a sociedade, não tem como mudar o mundo, porque muitas vezes a gente não está se assistindo, estamos desassistidos de nós mesmos, abandonados de nós mesmos. E aí o que vai precisar acontecer? A revolução vai precisar acontecer no meu pedaço, no seu pedaço, no pedaço de cada um primeiro. Não que a gente vai fechar os olhos para as outras coisas, mas assim, o que a gente tem controle? O que a gente tem controle e onde a gente pode atuar? No micro, na nossa vida, no nosso entorno, com as pessoas com que a gente convive. Né? A influência no macro a gente tem quando a gente vai votar. Né? E em algumas situações a gente tem como intervir, mas são poucas. E aí, como é que a gente vai tentar mudar o mundo se a gente não muda? Né? E como é que a gente vai querer fazer o outro levantar se às vezes a gente não tem nem força para ficar em pé? Primeiro a gente tem que conseguir força para ficar em pé para depois a gente conseguir levantar o outro. E isso com relação a pensar muito em ajudar as pessoas. Né? Não que isso não seja importante, isso é importante. A gente tem uma necessidade, que é a necessidade de contribuição social, essa necessidade, tanto quanto as outras necessidades, como a necessidade de amor, de aceitação, as necessidades de comer, de beber água. Só que tem uma escala de necessidades, né? Uma pirâmide de necessidades. E a necessidade de contribuição social, ela está lá em cima, e para eu conseguir alcançar ela, eu preciso passar pelas outras necessidades, eu preciso satisfazer as outras necessidades para chegar e ter condição de olhar para essa necessidade e satisfazer essa necessidade. E aí eu gosto muito da frase de Gandhi, que ele diz que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, para a gente ver a mudança no mundo, a gente precisa começar a ser mudança, e começar a mudança na nossa vida, né? E é por isso que eu digo sempre, gente feliz muda o mundo, porque quando a gente está feliz, a gente está cuidando do nosso pedaço da nossa felicidade, a gente tem condições de contribuir para as outras pessoas e para o mundo, e a gente tem condições de ir criando revoluções. E já pensou quanto ser feliz pode ser revolucionário? Quanto que a gente vai contra a lógica estabelecida, os padrões sociais, quando a gente decide cuidar da nossa felicidade? E aí, se eu quero estar num mundo feliz, eu preciso ser feliz e construir minha felicidade primeiro, né? Porque a felicidade tem a ver com a frequência desse sentimento na minha vida. Claro que não é fácil construir felicidade, não tem um botão mágico que a gente aperta, não vai ter um herói para salvar a gente. É coisa para a gente fazer todo dia, é uma construção, passo a passo, tijolo a tijolo. E o primeiro passo é reivindicar o nosso direito de forma constante na nossa vida e se sentir feliz, né, boa parte do nosso tempo. Só que para isso a gente precisa construir essa constância desse sentimento na nossa vida. O que é que você achou dessa argumentação? Como é que chegou para você o que eu falei? Né? Eu vou gostar de saber sua opinião, conta aqui nos comentários. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para os desafios da felicidade, que é uma série de desafios que eu vou mandar todos os dias durante 30 dias. Então, olha aqui no box de informações. Beijo, até mais!